Oi, tudo bom com vocês? Meu nome é Caroline Paim. A gente vai conversar um pouco hoje sobre um projeto de extensão chamado Integração Família Escola, tá bom? Bom, eu sou aluna do curso de Pedagogia, eu estou no último semestre e esse vídeo faz parte do meu estágio escolar, né, para obtenção do título de pedagoga. E é super importante essa conversa que a gente vai ter sobre a gestão escolar, porque parece algo muito simples e que já está contido, né, no nosso cotidiano e de que todo mundo, todos os pais e que todas as escolas têm abertura para essa comunicação e essa integração e não é bem verdade, tá? Então a gente vai só conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E eu espero que seja legal para vocês também, como está sendo para mim. Bom, esse daqui é um trabalho que o Ziraldo fez sobre uma campanha, né, para o acompanhamento escolar dos filhos, né, para incentivar os pais a acompanhar e participar ativamente da vida escolar de seus filhos. Quando a gente tem filhos muito pequenos e que estão dentro da educação infantil, fica fácil o pai estar inserido naquele contexto, porque de qualquer forma a criança ainda não consegue ir sozinha para a escola, então de qualquer forma ele tem que levar e buscar. Naquele momento ele acaba observando alguma coisa que não esteja de acordo com o que a escola prega, ou ele também o que não esteja correto, não esteja de acordo, ele vê o cuidado direto das pessoas que cuidam dos seus filhos. Então, é uma observação que está ali no dia a dia, né? Mas será que para as outras crianças, para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 principalmente, e o ensino médio, no momento em que as crianças e adolescentes passam a ir para a escola sozinhos, será que o acompanhamento dos pais é igual? Será que eu tenho uma diferença entre o acompanhamento dos pais dos filhos que estão inseridos na escola pública e dos que estão inseridos em escola particular? Será que o fato a escola particular, os pais que estão dentro desse processo na escola particular é só porque estão pagando e acham que por esse motivo vão fiscalizar o que a escola está fazendo ou alguma coisa do tipo? Então, isso são dados importantes que nos ajudam a saber como é que está esse processo, né? E a importância disso dentro da nossa sociedade, porque é a juventude, a gente está falando de uma juventude aí que pode evadir da escola simplesmente porque não tem nenhum tipo de apoio em relação a isso, tá bom? Essa charge é uma charge que saiu há um tempo atrás, né? Onde em 1969, quando o aluno tirava uma nota baixa, a professora chamava a família e isso era questionado do aluno, né? Porque estava assim, mas a família estava perto e a responsabilidade não queria mostrar punitivo porque parece que é isso que está na charge, né? Mas assim, mas é diferente, tanto a escola como a família estão juntas nesse processo. Mas quando na charge para a mudança para 2009 mostra que na verdade a escola não, a família não aceita as notas do aluno, né? Então a culpa é da professora e da escola pelas notas, pelo mau rendimento do aluno, né? Como se a família não tivesse nenhum tipo de responsabilidade sobre isso, sobre a vida escolar desse aluno. Então é importante observar essa mudança e realmente ela existe. Realmente os parâmetros começaram a mudar. Hoje tem famílias que acham que o papel da educação é unicamente, exclusivamente da escola. Então, se a família não entende qual é o papel dela dentro do processo educacional, fica muito difícil, inclusive para o próprio aluno. Não só porque ele é, pela falta de apoio familiar, inclusive pode não, aumenta o número de evasão. Então é importante nesse aspecto de que a família esteja próximo para poder ajudar que o aluno tenha uma boa escolaridade, né?
Bom, qual é o objetivo? Apesar de eu já ter começado a falar bastante coisa, mas assim, qual é o objetivo desse trabalho, né? Na verdade, é criar laços entre a família e a escola, onde seja possível oportunizar para que as famílias acompanhem, né? E, na verdade, que elas sejam estimuladas a acompanhar a vida escolar das suas crianças, né? E identificar o quanto antes crianças com dificuldade de aprendizado para poder oportunizar a eles um apoio especializado, né? Então, eu escolhi esse tema para o projeto de extensão justamente pela importância que vejo na integração da família com a escola, né? Da escola com a família, dessa comunicação ser mais próxima, né? E aí tem famílias que entendem essa questão e que aderem e abraçam o desafio, porque assim, não é fácil, não é fácil. Tem família que não vê a necessidade de acompanhar a vida escolar do aluno, que acha que o aluno sozinho vai se desenvolver. E tem escola também que já está tão cansada, tão cansada, tão cansada desse processo de chamar as famílias e não ter retorno, que ela às vezes desiste de fazer isso. E aí, nesse processo, perde tudo, perde todo mundo, perde a escola, perde a família, perde principalmente o aluno e perde a sociedade. Porque a tendência desse aluno, à medida do passar do tempo, que ele vê que o pai e a mãe não estão nem aí, que a família, o responsável por esse aluno, vamos falar responsável, porque quando a gente fala de família, pai e mãe, fica parecendo que a gente está doutrinando aqui de que família só é composta dessa maneira, e hoje as famílias são compostas de diversas maneiras. Mas que o responsável do aluno não está nem aí para a vida acadêmica dele, então ele simplesmente vai embora. Ele chega num determinado momento que ele existe. E não existe uma cobrança da família para que ele estude. Não existe uma importância para isso, né? A depender e principalmente, né? Do nível de escolaridade das famílias. Então, o objetivo que a gente pretende com isso daqui é dar um apoio melhor às famílias e, com isso, a gente trabalhar de forma mais colaborativa e, com isso, melhorar os índices de qualidade da educação, diminuindo a evasão escolar e os índices de reprovação e repetência. Então, se a gente conseguir todo mundo fazer esse tipo de acompanhamento, o objetivo lá na ponta, o resultado que a gente vai ter é a diminuição da evasão. A gente vai diminuir a evasão, a gente vai diminuir a repetência, a gente vai diminuir a reprovação. Então, e por vários motivos, né? Às vezes é só uma bobagem de você dar um apoio à criança ou adolescente, de você ouvir, de você saber, procurar saber o que está acontecendo na escola. Porque tem família que nem sabe o que é que está acontecendo. Acha que a partir de uma determinada idade a criança já tem autonomia, o adolescente já tem autonomia, ele sabe que dia são as provas, ele estuda sozinho, ele faz tudo sozinho e está tudo ok. E às vezes não é bem assim, né? A gente precisa apoiar ele para isso. E todo mundo ganha nesse processo. Ganha a escola, como eu já falei, né? Ganha a escola, ganha a família, ganha principalmente o aluno e ganha a comunidade, né? Se isso é feito. Bom, no centro dessa imagem, a gente vê a aprendizagem escolar, né? Então, o processo de aprendizagem, ela depende de muitas coisas. A gente depende de políticas públicas que sejam responsáveis, a gente depende da gestão escolar, a gente depende de estratégias pedagógicas, a gente depende de parcerias que a escola fecha para poder auxiliar dentro desse processo, mas a gente também depende da família. Então, a gente tem 5 elementos que juntos vão proporcionar uma aprendizagem melhor. Então, quando a gente fala sobre esse processo, sobre todos esses atores dentro do processo para chegar a uma aprendizagem melhor, uma aprendizagem de qualidade, eu não posso ter falhas
nesse conjunto. Então, por exemplo, eu não posso, as famílias, não adianta as famílias serem super engajadas, mas eu ter uma gestão escolar fraca, eu não ter estratégias pedagógicas. Não adianta eu ter uma super gestão escolar, mas eu ter políticas públicas que não ajudam nesse processo. Não adianta eu ter super parcerias, né? Então chega a Microsoft na minha escola querendo colocar lá os seus projetos e tudo mais, chega o Google e a gente vai. Se eu não tenho gestão escolar, se eu não tenho estratégia pedagógica, não importa. Então, na verdade, eu preciso que a família saiba qual é o papel dela, eu preciso ter uma estratégia pedagógica que seja coerente e que seja realista do ponto de vista da minha infraestrutura, tanto de recurso físico como de recurso pessoal, né? Eu preciso ter uma gestão escolar que envolva e entenda a necessidade de ser hoje democrática, né? E incluir a família, a comunidade, né? Os alunos, para que isso seja tenha uma força maior. E eu preciso de políticas públicas que sejam honestas com o processo educacional que a gente quer para o nosso país. Então, não adianta ter uma parte e não ter outra. O que é importante para a aprendizagem é que todos esses cinco atores, eles trabalhem de forma a ajudar no processo de aprendizagem. Se um deles falhar, a gente pode ser um desastre. Então, a depender daquilo que a gente está tratando, eu preciso realmente que todo mundo esteja alinhado na mesma página para poder seguir da melhor maneira possível. Então, esse é o cenário. Essas são condições e são os atores que a gente precisa para que a aprendizagem seja 100%. Não adianta a escola fazer um trabalho maravilhoso, o professor fazer um trabalho maravilhoso e a família não incentivar que o aluno estude. E a família não entender da importância do aluno ter um horário para estudar, da importância do aluno chegar no horário na sala de aula. Não adianta. O trabalho pode ser o melhor do mundo. Se a família não abraçar, o aluno vai ter. Quem vai perder lá na ponta, na verdade, é o aluno. Então, a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso. Tá. Então, a gente já vem conversando, falando, o último slide a gente falou sobre, né, sobre as parcerias, as políticas públicas, a gestão escolar, a família e as estratégias educativas, mas ok, qual é o meu papel da família? Eu não sei se vocês lembram, eu até tentei achar umas brincadeiras que saiu um tempo atrás, mas não achei, que uns professores, né, que eles começaram a botar uns cartazes falando o que é que a escola faz, e qual é o papel da escola e qual é o papel da família, né? Porque, igual a charge que está lá, né, que uma das charges que a gente começou falando sobre a educação em 1969, e em 2009, fazendo aquele comparativo, aquela charge, ela demanda de uma situação de que hoje realmente as famílias perderam a mão e não sabem qual é o papel dela. Então, assim, se um aluno, se a família não sabe qual é o papel dela, espera que a educação do aluno seja promovida totalmente pela escola, a gente já sai perdendo aí. Então, a família precisa entender qual é o papel dela. Então, a família, ela precisa zelar, ela deve ser a primeira educadora, né, dos filhos. É lá que a criança vai começar a andar, é lá que a criança vai aprender a falar, é lá que a criança vai aprender sobre quais são o que é que aquela família ali entende de lição de moral, né, dos seus princípios morais. Então, não adianta. A família tem que entender qual é o papel dela. Então, ela é a primeira que começa a educar a criança. É lá que a criança aprende a comer, começa, né, tem os seus primeiros passos em relação a isso. Então, ela deve cultivar esses valores, né, essenciais, né? Então, a questão do afeto, do respeito, da autoestima, da responsabilidade, da solidariedade, né? Que são extremamente relevantes para o desenvolvimento individual de suas crianças. Então, se ela não começa a prestar atenção em relação a isso, fica difícil. Então, o papel da escola é esse, né? Ou, desculpa, o papel da família é esse. Mas qual é o papel da escola? Então,
A escola, no seu dia a dia, ela deve abrir para a participação da família, né, e construir uma relação, né, crítica e libertadora, estimulando a participação dos pais no seu contexto. Mas a escola está ali para ensinar conteúdos que são acadêmicos, são escolares, né? Então, aprender sobre história, geografia, matemática, português, né? Então, a escola está ali para trazer um conteúdo, mas, assim, a convivência do aluno dentro desse ambiente, ele vai trazer educação doméstica. Então, se o aluno não teve uma educação doméstica legal, ele vai ter possivelmente problemas dentro do seu ambiente escolar. Então, se uma família não ensina a questão do respeito para uma criança e ela cresce com isso, ela replica isso no ambiente escolar. Então, se eu não ensino para o meu filho ou para minha filha de que eles não podem responder a um adulto, né? Ele replica isso no ambiente escolar. Então, às vezes, ele não reconhece a autoridade do professor em sala de aula, ele não reconhece a autoridade do diretor, ele acha que ele pode conversar e falar da forma que ele for mais conveniente, da forma que ele falar com os colegas, ele falar com os adultos. Então, a gente precisa começar a entender isso aí, de que a questão da educação doméstica, que é uma obrigação da família, isso vai interferir diretamente dentro do ambiente escolar. Então, se eu tenho um filho que chega e ele não cumprimenta as pessoas, ele não dá bom dia, boa tarde, boa noite e acha que tudo está ok, ele vai ser uma pessoa extremamente, como é que eu vou dizer, ele vai passar pela sociedade dessa mesma maneira, né? Então, ele vai chegar nos lugares e vai achar que ele não tem que dar, né, ser cordial com as pessoas e por aí vai. Então, isso a gente está falando do mínimo, né? Isso para não falar de outras coisas. A mesma coisa são os nossos valores morais, que as famílias trazem consigo, né? Então, a gente precisa começar a dar a cada um desses atores, nesse caso a família e a escola, os seus papéis corretos. Então, a escola está ali para ajudar e a escola está ali para poder apoiar a família, mas a educação doméstica se aprende em casa, né? Então, aí eu me comportar, eu saber qual é o meu lugar, eu saber, né, respeitar, como eu já comentei, respeitar as pessoas mais velhas, eu saber qual é a autoridade do professor em sala de aula, eu saber qual é o meu papel como aluno ali, né? Eu manter ordem, né? Eu cuidar daquele patrimônio. Se eu não cuido do meu patrimônio dentro da minha casa, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com isso. Como é que eu vou ter com o bem da escola, né? Então, essa questão da gente trazer isso aí é de extrema importância para a sociedade, né? Para a sociedade, para a escola, para a família, para as crianças, mas assim, para a sociedade como um todo. Então, se todo mundo respeitasse esse tipo de coisa, a gente não tinha escola hoje vandalizada, por exemplo. Bom, vamos continuar falando da importância da parceria entre a família e a escola, né? Então, a família consegue alinhar a rotina, acompanhar o desenvolvimento da criança e ajudá-la da melhor maneira. A aproximação dos responsáveis e da escola possibilita o aumento da qualidade das ações com a criança, bem como fortalece o vínculo e o respeito mútuo, tornando parceiros os responsáveis por essa educação. Então, assim, como a gente comentou lá atrás, não adianta muito eu ter uma excelente gestão escolar, eu ter um professor excelente se eu não incentivo o meu filho a fazer o exercício de casa. Se eu não acompanho, se eu não sei como é que está a vida escolar dele. Então, isso não adianta. Então, assim, a gente não está falando só de nota, não. Está falando de outro um monte de coisas. Então, é importante, extremamente importante, que a gente saiba exatamente separar esses papéis e tentar ajudar a família, já que hoje a gente tem uma perda muito grande dentro desse poder familiar, né? Hoje a gente tem pai e mãe que acha que é amigo dos filhos, então isso aí já complica o processo. Então ele não se impõe dentro de uma determinada relação, né? Que deve ter diálogo, deve ter amor, deve ter carinho, mas que determina de que naquele momento, como pai, como mãe, eu preciso dizer e orientar em relação, de forma mais enérgica algumas situações. Então, essa é uma crise que a gente vive hoje, né? Os pais quererem ser amigo dos filhos
e tentar proporcionar, às vezes, a esse filho um tudo, sem pedir nada em troca. Então, só dar o presente, dar o celular, dar o tablet, dar o computador, dar a cadeira gamer, o que a criança quiser, hoje a gente vai dando, né? E no final a gente acaba não fazendo a contrapartida, que não é moeda de troca, mas assim, é de que ele tem que ser uma pessoa, tem que ser um bom filho, tem que ser um bom aluno, tem que, sabe, ser uma pessoa boa, tem que estar, não ter só essa relação do ter, do ter, do ter, do ter, do ter, porque senão as coisas complicam. Como eu já tinha comentado, a responsabilidade institucional de ensino é da escola. É a escola que vai dar aula, vai ensinar português, vai ensinar matemática, mas a educação na plenitude é uma responsabilidade da família. Então, eu preciso estar muito atento a isso e não, como é que eu vou dizer, confundir escolaridade com educação. Então, o que ele aprende na escola em relação aos conteúdos está ok, é o objeto da escola de trabalho. A escola vai aprender e vai trabalhar aqueles conteúdos. Mas é o meu dever pensar na educação de forma plena, né? E de acompanhar esse processo, não só na educação infantil, porque na educação infantil é fácil. Na educação infantil você tem que estar dentro da escola, você está preocupado, seu filho é muito pequeno, você está preocupado com a questão de segurança, mas além disso, né? É quando ele está no ensino fundamental 1, que ele está começando a fazer o processo de alfabetização e eu entender que ele não vai aprender sozinho, nem vai aprender só com aquele tempo de treinamento na escola. Então, eu tenho que apoiar a escola e criar estratégias para que, dentro do processo de alfabetização, o que eu, como família, posso fazer, né? Então, isso é extremamente importante. Não é só o papel da escola. Na verdade, seu filho vai ter um outro tipo de desenvolvimento se você se envolver. Outro tipo de desenvolvimento. Ele vai se desenvolver muito mais se você, como pai ou como mãe, abraçar essa causa. Se você achar que não, que é problema da escola, aí realmente fica difícil. A criança vai se sentir sem apoio. Então, não é só na educação infantil, né? É estar presente naquilo que a escola faz. Outro dia eu vi um meme engraçado de um rapaz falando que ele não conseguia, que ele desenvolveu algumas estratégias para poder conversar com o filho e saber o que é que estava acontecendo na escola. Então, quando o menino entrava no carro, o menino devia ter, sei lá, 7, 8 anos, aí ele fazia perguntas para não perguntar todo dia. E aí, filho, como é que foi na escola? Ele fazia outros tipos de pergunta, tipo, e aí, filho, quem foi que fez as coisas mais loucas hoje? E aí o menino ia se soltando e conversando com ele a respeito daquilo. E aí ele perguntava, né? Mas perguntava sempre assim, né? Não de uma forma muito direta, mas assim, de uma forma engraçada, do que é que tinha acontecido na escola, né, de quem fez a coisa mais louca, quem foi que disse a maior absurdo do dia, quem foi que falou a coisa mais legal de todas. Então, nisso ele ia conhecendo, né? O que é que acontecia entre os colegas, os professores, e o que é que os professores faziam e tudo mais. E aí, não tem jeito. Aí é super interessante, né? Mas aí para as crianças um pouco maiores. Minha filha, quando estava já no grupo, a gente sempre perguntava, né? Como é que estavam as coisas. E aí, engraçado que teve um ano que ela estava no grupo 4 e eu perguntei para ela, assim, os primeiros dias de aula, como é que tinha sido com a professora nova, que era uma professora que estava chegando nova na instituição, a gente não conhecia, não tinha nenhum tipo de referência. Então eu queria saber, né, professora nova, como é que estava, se ela estava gostando. E logo no primeiro dia de aula, ela me disse que a professora era brava. E aquilo ficou comigo, assim, eu falei, meu Deus, primeiro dia de aula, será que é isso mesmo? E aí passaram uns 2, 3 dias e teve uma pausa para o carnaval e a escola fez um bailinho de carnaval. E aí só tinha tido 3 dias de aula, foi uma coisa assim, né? O carnaval chegou bem no meio da semana e teve um baile de carnaval. E aí eu conversei com outra mãe de da escola também, né? Da turma dela, a gente conversando. Eu perguntei, e aí, o que é que Pedro falou sobre a professora? E aí ela falou assim, nossa, ele falou que ela grita. E aí a gente juntou as duas informações, né? Primeiro da minha filha falando que ela era brava, a segunda do menino falando que ela criava. E aí a gente, naquele momento ali, a gente juntou uma parte dos pais, trocou algumas informações sobre qual era a percepção das crianças naqueles dias. Tinha um dia, gente.
E aí depois a gente levou para a escola e a gente identificou que realmente a professora não tinha perfil para trabalhar com o grupo, com um grupo tão pequeno. Ela não tinha, ela perdia a paciência, ela gritava, ela tirou, botou os meninos de castigo no, sei lá, primeiro dia de aula, sem descer para o parque. E parque na educação infantil é parte do currículo escolar, né? Então, o brincar da criança é extremamente importante nessa fase. Então, assim, a professora foi afastada depois que a gente identificou isso, e foi em dias. Então, se a gente não tivesse acompanhando e sabendo aquilo ali, a gente ia descobrir muito mais tarde desse tipo de problema. As famílias estavam super conectadas, assim, a gente já se conhecia há muito tempo. Nossos filhos já estavam juntos já há algum tempo, dentro da educação infantil. Então, rapidamente a gente conseguiu reverter isso com a escola. Então, se a gente não tivesse acompanhando, mesmo com crianças muito pequenas, de 4 anos, a gente podia ter um problema maior lá na frente, com certeza, né? E aí, como tivemos, né? Teve criança que ficou assim com trauma porque a professora gritava. Então, não tem, isso aí é inconcebível, né? Mas vamos lá. Gente, esse daqui é um estudo super interessante, foi um artigo que eu achei perguntando, o título desse artigo é Eu acompanho a vida escolar do meu filho. E você? Ele foi feito pela Secretaria de Educação do Paraná e ele trouxe uns resultados assim, extremamente importantes, que é o seguinte, eles fizeram dentro do IDEB, né, que eles pegaram, na verdade, 112 escolas com o menor índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e eles aplicaram esse formulário lá no estado, né? Isso aí deve ter para o Brasil inteiro, mas assim, eu só achei sobre o Paraná. Então, o que é que eles fizeram? Eram 77 indicadores que falavam sobre o índice de desempenho. E aí foi uma surpresa muito grande o resultado para eles, pelo seguinte, porque 67%, 0,5% das pessoas que responderam, porque aí respondem os pais, responde a escola e para algumas questões respondem os filhos também. Então, assim, 67,5% apontaram que a maior dificuldade está dentro da falta de diálogo no ambiente doméstico. Então, imagina a gestão escolar chegar à conclusão, então, e pais, inclusive, dando esse tipo de retorno, de que a maior dificuldade está porque não se conversa dentro de casa, né? 61% responderam os pais pela baixa qualidade de ensino, por não acompanhar as atividades dos seus filhos. Então, assim, eles mandavam para a escola e achavam que estava ok. Pronto, tá indo para a escola, o objetivo é esse. Mas é além disso, vai muito além disso de eu deixar que ele vá ter simplesmente um ambiente ali de espaço da escola. Ele precisa mais, muito mais. Então, a família, ela precisa, nesse momento, acompanhar efetivamente, não só a vida escolar, mas as atividades, o que é que os meninos fazem, né? Foi indicado que 45% dos pais não procuram escola em nenhuma situação e 36,6% dos pais não tem nenhum tipo de movimento dentro da gestão escolar. Muitos nem devem saber da possibilidade de se envolverem dentro da gestão escolar através desse tipo de gestão compartilhada, né? Então, assim, fica muito, gestão democrática, fica muito difícil para as escolas quando a família não chega junto. Então, e aí, observe que a gente pegou os piores resultados dentro, né? As escolas que tinham menor índice de desenvolvimento. Então, possivelmente, talvez, para as que tiveram maior índice de desenvolvimento, o retorno disso deve ser muito diferente. A gente depois pode procurar uma pesquisa mais completa que traga esse tipo de relação. Mas, assim, essa pesquisa é muito interessante e ela mostra realmente o que a gente já imaginava, né? O quanto é importante a questão do envolvimento da família dentro do ambiente escolar. Não tem sentido. Essa falta de acontecimento também, né? Meu esposo, o pai, ele tinha 4 anos quando os pais se separaram, né? E para ele foi muito traumático esse processo de separação.
E isso não refletiu em casa, isso refletiu na escola. Então, em casa, ele continua a mesma criança que ele era, né? Mesmo depois da saída do pai de casa. Mas na escola, ele se tornou uma outra criança. Então, a família conta pra gente de que foi a escola que percebeu a mudança e que entrou em contato, perguntando o que é que tinha acontecido, o que foi que tinha acontecido de diferente na família, qual foi o acontecimento para ter um reflexo tão grande na escola. E aí minha sogra contou que assim eles tinham se separado, o pai tinha saído de casa, e esse processo só mudou um pouco depois de que o pai voltou a conviver com ele, né? E aí começou a ajustar as coisas, mas então qualquer coisa que acontece dentro da família tem um reflexo na criança. Então, assim, ele não queria prestar atenção na aula, ele levantava, ele abusava os colegas, e um comportamento que era totalmente diferente daquele comportamento que ele tinha. Então, a escola rapidamente percebeu, chamou a família e puderam ajustar. Então, se a gente não tem esse tipo de diálogo e abertura e a escola não está atenta, ou a família não leva logo o problema, é a situação que a gente pode ter. Quando meu avô faleceu, para a gente assim foi muito complicado. A gente morava em estados diferentes, então assim eu tinha uma ligação muito forte com meu avô. Eu tive que correr, né, para ir para o enterro. Minha filha já era nascida, então ela acompanhou todo o processo, né, da gente ir para outro estado para poder velório, enterro. Ela não foi para o velório, enterro, mas ela sentiu a tristeza, né, no ambiente. E aí ela já tinha desfraudado, já estava então estava tudo ok. Acontece que assim o ambiente aqui ficou tão triste, tão triste, tão pesado para ela que ela começou a ter reações fisiológicas. Então ela voltou a fazer xixi na roupa. E a escola, quando percebeu, perguntou assim: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, assim. Aí contei que meu avô tinha, que o último acontecimento era, tinha dias que meu avô tinha falecido, não sei o quê, e eles perceberam assim que a minha tristeza estava afetando a minha filha diretamente, que isso estava trazendo consequências. Então, rapidamente eu tive que mudar de postura para ela voltar. E aos pouquinhos ela foi voltando, e aí parou de fazer xixi na roupa, essas coisas. Mas é importante a gente ter esse tipo de percepção de que aquilo que às vezes acontece no interior da família vai atrapalhar a criança em aspectos escolares. E se a gente não se adianta e leva isso para a escola, a gente pode ter um problema sério em relação a isso. Então, assim, e como professora, né, eu estou fazendo pedagogia, mas eu já tenho uma formação, eu sou mestre em sistemas de computação, né? Eu venho da área de TI e dei aula há muito tempo e coordenei cursos de graduação de TI. E, por exemplo, tinha alunos que o nosso diálogo era que quando eles tivessem algum problema que fosse muito grave e estivesse atacando, que eles trouxessem, e aí a gente já procurava um apoio da escola, no caso da faculdade, para poder ajudar esse aluno nesse aspecto específico. Então, caso de aluno que tem algum grau de autismo, a gente tem aluno que tinha dislexia. Então, assim, mesmo sendo uma universidade, uma instituição de ensino superior, a gente sempre fez questão de identificar esses casos e levar o quanto antes para o acompanhamento. A gente tinha uma psicopedagoga que trabalhava com a gente para levar o quanto antes para poder ajudar. E às vezes a gente tinha situações de alunos que quando mudavam, né, saiu no ensino médio para ir para a faculdade, só por uma questão de organização não conseguia ter um bom rendimento. Então, até esse tipo de orientação em relação a isso, a gente dava um apoio ao aluno para ele poder fazer. Então, se a família não enxerga esse tipo de situação, ela está perdendo uma grande oportunidade de ajudar o seu filho, né, e de dar um apoio à escola, porque a escola fica perdida, a escola não tem como saber tudo, né? Então, é importante esse diálogo para que isso flua melhor. Eu falo muito de mim, viu, gente? Então, desculpem aí. Bom, mas então, eu não tenho um ambiente que favoreça, eu não faço isso na minha escola, eu, como família, não tenho nenhum tipo de controle da vida escolar do meu filho. Então, como é que a gente vai começar? Então, vamos começar criando um diálogo, né?
Então, assim, sem uma preposição muito impositiva, mas perguntar para a criança, para o adolescente, o que é que foi feito na escola, o que é que aprendeu naquele dia, o que é que aconteceu, como é que estão as coisas. Porque, gente, a gente criar esse tipo de diálogo, a gente não só ajuda o nosso filho e a nossa filha no ambiente acadêmico, não, viu? A gente ajuda para a vida. Então, às vezes, a criança aí está num processo de estar sendo passando por outras questões, né? Envolvimento com droga, está sendo aliciado. A gente descobre. Então, se você começa a ter esse espaço que você permite ao seu filho falar, né? E aí você ouve, né? Para poder. Você ajuda em muitas coisas, né? Você evita a sexualidade, a descoberta da sexualidade muito cedo. Você evita o envolvimento com droga. Você descobre se a criança está sendo abusada sexualmente de alguma maneira. Porque você está mais próximo da criança. Você consegue identificar facilmente se ela tem algum problema do aprendizado, ela não está aprendendo por algum motivo. Então, você aprende em relação a isso. Então, isso é extremamente importante. Então, esse momento do diálogo, onde a gente conversa com o nosso filho, assim, sabe? De coração aberto, não achando só que é amigo, porque o amigo vai ouvir, vai passar e acabou. Mas você, como pai, vai ouvir, depois você vai ter que pensar, ver qual é a melhor forma de agir, como é que você vai intervir naquela situação sem tirar a autonomia da criança, do adolescente. Então, isso precisa, né? A escola tem que começar a tentar puxar sempre essa família, né? Então, tentar manter a família na escola. Então, assim, os pais que vão deixar os filhos, vão buscar, a professora puder, oi, tudo bom? Como é que tá? Aí conversando, conhecer o diretor, conhecer os pais, né? Na medida do possível, para escolas muito grandes fica assim difícil, mas para a escola um pouco menor, isso é possível, né? Você conhecer, você saber quem são as pessoas, né? É importante tanto para a escola como para a família, e principalmente para a família, diferenciar o papel social do filho e o papel do aluno, né? Então, isso é muito importante, né? Porque senão a gente é, confunde as coisas, né? E outra coisa é começar a fazer reuniões periódicas para poder acompanhar como é que está o desenvolvimento dessa criança, né? Como é que a gente vai fazer para inserir as famílias dentro do contexto escolar, né? Para a gente, às vezes, descobrir alguma situação. Então, por exemplo, eu já tive situações de aluno que fazia quimioterapia e que a gente precisava entender determinadas situações por conta da doença que ele estava vivenciando. Então, são questões importantes, né? Ou então, criança, já precisa você ter um aluno que tem diabetes e que precisa fazer refeições regulares, e às vezes ele precisa fazer isso durante uma aula, não dá tempo de esperar o retorno, porque senão a insulina baixa. Então, são questões que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, a gente precisa saber, né, esse tipo de situação, para poder justamente ver onde a escola melhor apoia essa família e essa criança. Bom, dando aquele primeiro passo, como é que eu fortaleço isso? Como é que eu dou manutenção e mantenho com que isso funcione, né? Então, é extremamente importante que a gente, como profissional da educação, a gente conheça a família. A gente saiba quem são as famílias, a gente consiga estar próximo, né? Entender a realidade desses pais é fundamental, saber dos responsáveis, né? Saber quem são, o que é que eles fazem, como é que essa relação familiar. Então, assim, é extremamente importante. Eu sou muito a favor sempre de reuniões de pais, né? Na faculdade não dava para a gente fazer, não, mas enquanto a gente trabalhava com curso técnico, a gente sempre fazia reunião com as famílias. E tinha família, assim, que, por exemplo, teve uma família que foi engraçado, né? Que a gente conheceu. Isso era super importante, porque era um curso técnico em desenvolvimento de software. Os alunos, tinha alunos assim que despontavam, mas tinha alunos que tinham muita dificuldade, e a gente inseria os pais para entender qual era a dificuldade que eles estavam passando, né?
porque naquele momento eles estavam aprendendo agora a pensar como um computador, né? Então, no momento que eles vão desenvolver uma linguagem, escrever um programa, eles precisam pensar como um computador de forma lógica para poder escrever. Então, para algumas pessoas isso é mais difícil. Então, o primeiro semestre geralmente tinha muita reprovação em uma disciplina específica. Então, a gente sempre trazia os pais para poder explicar e entender esse processo. E engraçado que teve uma família que o menino maravilhoso, assim, super tranquilo. E todo dia, quando acabava a aula, ele me contava uma piada. Toda aula. Ele me contava uma piada. E aí, quando teve a família lá, foi lá, né? Eu falei, aí a família desse menino, eu falei, poxa, não, ele é ótimo. E no final, todo dia, eu ainda ganho uma piada de presente. Aí a família ficou surpresa, assim, porque ele é tão sério em casa, tão sério, que a mãe não acreditou que ele contava piadas na escola. E eu falei, me conta toda aula, ele me conta uma piada. E aí ela ficou arrasada, porque ela falou, meu filho nunca me contou uma piada. E aí eu tive que entender qual era o processo familiar para poder saber por que, o que é que isso tinha acontecido. Então, qual era o contexto? O menino era filho mais velho, ele tinha um outro irmão e ele era cobrado pelos pais para que ele fosse sempre o melhor e ele desse exemplo para o irmão mais novo. Então a cobrança em cima dele, do filho mais velho, era tão grande, tão grande, tão grande, que em casa ele era sempre sério, ele não tinha erro a falhas, porque o irmão menor estava se espelhando nele. Então ele não se sentia à vontade para contar uma piada para o pai e para a mãe. Então, essa família a gente precisou ter um cuidado, porque ela precisava entender o tipo de situação que ela estava criando para o aluno. E a gente descobriu isso de uma forma assim muito singela, que foi numa conversa assim, eles super participativos da vida escolar do menino, mas não percebiam que, por outro lado, a pressão que eles faziam para o menino ser exemplo, ser exemplo, ser exemplo, não permitia que o menino contasse uma piada boba sobre 2 pontinhos. Então, assim, a mãe saiu arrasada da reunião, porque descobriu pela professora, né, que o filho contava piada na escola e que nunca tinha contado para ela. E aí depois ele contou, né, não, a situação na minha casa é complicada, eu sou filho único, meu irmão é 3 anos mais novo, então meu pai e minha mãe fazem uma pressão muito grande, que eu tenho que ser melhor, então eu tenho que trabalhar logo, eu tenho que conseguir logo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que ser o melhor aluno. E aí não percebiam o que estavam fazendo com o filho, né? Mas graças a Deus foi uma situação que se resolveu, né? Então, manter um espaço de diálogo e de escuta para as famílias é super importante. Às vezes a família está passando por uma determinada situação que você nem imagina como professor. E aí você cobra, faz cobranças que são incompatíveis com o momento que aquela família está vivendo. Então, ter esse espaço é extremamente importante, né? Ter uma comunicação construtiva de forma não violenta é extremamente importante. Porque às vezes, quando você vai, por mais razão que você tenha, é que se você ceder um pouco àquela sua fala, você vai afastar o aluno, né? Ou a família vai entender errado. Então, assim, tem que ter muito cuidado no momento de fazer. Então, ter esse diálogo, essa comunicação de uma forma construtiva, escolhendo as palavras, né? Uma comunicação não violenta é extremamente importante, né? É manter os encontros individuais. Esse é fundamental, eu acho, que com as famílias, para poder entender sobre a criança, quais são as suas facilidades e não só as suas dificuldades, né? Qual é o contexto que aquilo ali tá, porque às vezes a gente acha que é tudo igual, né? Não é, tem famílias, toda família tem sua particularidade, né? Então, famílias que estão passando por situações com entes doentes. Então, tudo isso mexe com o indivíduo e a gente precisa entender. Às vezes, um caso de desemprego na família, às vezes, casos de violência. Então, essa semana saiu no jornal de uma criança que, durante a prova, pediu ajuda, informando que o pai batia na mãe. Então, assim, são coisas que passam, né? E principalmente se você veio de uma família tranquila, de uma família onde tudo ocorreu de forma muito. Você não entende a dificuldade do outro, né? Então esse momento ele precisa existir, né?
fazer essa construção da escola democrática. Então, no momento que eu começo a fazer os pais a participar das reuniões, aqueles que são mais engajados e que possuem talvez um perfil específico, uma predisposição ou um interesse, podem começar a entrar e a construir essa escola democrática que a gente vem tanto falando e que é tão necessária. A gente tem uma gestão onde a família possa ser ouvida, onde os alunos possam ser ouvidos. Então, se a gente consegue trazer a família nesse nível, aí é o melhor dos mundos, né? E a gente começar a qualificar esse tipo de reunião, né? Então, assim, a gente saber exatamente quais foram os pontos que foram positivos, os negativos, quantos participaram, como é que eu faço para melhorar na próxima, né? Qual foi a lição aprendida daquele ponto específico, o que é que saiu daquela reunião que eu posso reverter em situação dentro do meu ambiente para poder melhorar a aprendizagem, né? E no que mais o que mais a gente pode pegar como ajuda, né? Então, assim, uma das coisas que eu falei lá atrás, que era o objetivo disso aqui, era a gente diminuir a evasão, né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente já não tem mais tanto, a telefonia ela tá se acabando, né? Porque hoje você manda uma mensagem, tá tudo ok, dificilmente você liga. Né? Então, vamos utilizar essa tecnologia a nosso favor, em vez da gente ficar ligando, porque às vezes a pessoa está trabalhando, não tem condição de atender, vamos mandar uma mensagem, manda o WhatsApp, né? Cria um grupo de pais daquela turma específica, né? Se a escola se sentir à vontade de participar, beleza, se não, só para os pais irem discutindo coisas que acontecem dentro da escola, né? E ter aí uma gestão mais engajada, né? Tentar começar a fazer a família a interagir na rotina do aluno. É muito engraçado que muitas vezes é uma observação, né? Que foi uma diretora de escola que fez comigo certa vez, que a criança, que eles observavam muito o horário que a criança era deixada na escola. Então, assim, se você acha que tá tudo ok, você deixar seu filho 8h30 numa aula que começa às 7 horas, acredite que a escola não. A escola vê, observa e sabe que você faz isso. Então, um dos pontos principais e que a gente precisa intervir logo é dentro da escola, aquele aluno que está chegando sempre atrasado, tem que ter um motivo para isso acontecer. E se não tem, se é desleixo da família que não sabe da rotina do aluno e não está se empenhando para que o aluno cumpra a sua rotina de forma, ela precisa ser chamada a atenção. Então, isso precisa ser observado de uma maneira assim crítica, né? Então, outra coisa, a transparência da informação entre a escola e a família. A escola precisa comunicar à família aquilo que está sendo feito, né? De forma clara e objetiva que as famílias entendam, né? Outras coisas que são importantes para a gente começar a manter a escola dentro do ambiente escolar, manter a família dentro do ambiente escolar, é começar a abrir os eventos, né? Então, assim, quantas feiras de ciência, vamos fazer aí, os adultos que estão assistindo isso aí, quantas feiras de ciências que o seu filho participou, você foi assistir? Quantas apresentações do seu filho você foi assistir? Então, por exemplo, na minha escola sempre tinha feira de ciências. Minha mãe participava de muitas coisas, mas da feira de ciências ela não participava e estava aberto para os pais. Aliás, o número de pais participantes era muito pequeno, né? Dentro das gincanas, poucos pais iam lá. Dentro das Olimpíadas, a gente tinha a Olimpíada dentro da escola, poucos pais iam lá. Isso eu estou falando até o ensino fundamental 2. No ensino médio piorou, que aí é que não ia mesmo. Então, assim, é extremamente importante se você tem um filho que está participando de algo, sei lá, prestigiar, é bom que você vê o funcionamento da escola, vê o que é que circula ali dentro, as pessoas que estão ali, troca ideia com outro pai, né? Conhece os amigos dos seus filhos, né? Então, é extremamente importante. E envolver, por último, a gente vai voltar assim, o que mais a gente ajudar, que é envolver a família e a comunidade em atividades pedagógicas. Então, assim, é engraçado que uma dessas feiras de ciências duravam 2 dias. Aí eu comentei com minha mãe assim, isso há muitos anos, sei lá, acho que era a 6ª série.
Falei assim, na feira de ciências está fazendo exame de sangue. Aí ela falou assim, todas três, então vai e faz, que eu tenho mais duas irmãs, né, que estavam na mesma escola. Então todas três vai, mas ela não foi lá com a gente, entendeu? Foi a gente mesmo que foi, eles fizeram o examezinho de sangue. Ela já sabia o resultado, porque ela é A positivo, meu pai é A positivo, mas a gente fez. E aí, minha mãe é professora de biologia, é bióloga, e depois ela conversou com a gente sobre os resultados, né? Mas assim, ela poderia ter ido também, né? Fazer outras coisas e tinha muita coisa lá legal. Sempre tem muitas coisas legais nesse tipo de atividade. Então, toda vez que a gente tem condição de envolver tanto a comunidade como a família, é super interessante. Então, assim, a gente já sabia já sabia os nossos tipos sanguíneos. Mas vai que é uma criança que não tem acesso a isso e aí não sabe. Poderia saber numa feira de ciências, por exemplo. Bom, quais são os resultados que a gente espera se a gente aplicar tudo isso? O que é que a gente espera, né? É começar a acolher as famílias, né? E apresentar um modelo de gestão onde essa participação da família seja fundamental, né? Então, a gente está falando de uma gestão democrática aí, né? Com o objetivo da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno. É reduzir a reprovação, porque quanto mais você acompanhar, mais você vai conseguir estar presente, saber das dificuldades e poder ajudar e evitar tanto reprovação como repetência. E a outra coisa é apoiar os alunos com dificuldade no aprendizado. Por que que eu coloquei esse item aí, esse último? Porque assim, imagine que você tem um professor, você tem uma turma, e você identifica que um aluno específico, ele não tem rendimento num determinado assunto. Se a escola possui um núcleo de psicopedagogia, você já faz você já faz o encaminhamento desse aluno para que se investigue esse tipo de coisa. Então, hoje, talvez a gente tenha a gente não utilize as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor. Então, como eu comentei, a gente tinha situações na faculdade que eu estudava, de um aluno que tinha, por exemplo, o TDAH, e a família conversou, a gente já colocou a psicopedagoga junto, os professores foram orientados, então isso era muito importante. Então, todos os professores de alunos que a gente tinha qualquer tipo de problema, os professores sempre eram orientados em relação específica daquele aluno. Ou se o aluno tinha algum problema específico, se o aluno estava doente, ou se teve alguma situação de morte na família. Então, eu já tive situações de um aluno que perdeu o pai e a gente precisou mudar todo o cronograma de avaliação dele para que ele não tivesse que fazer a prova dentro do processo de luto. Então, a gente mudou o processo para esse aluno especificamente, para que ele fosse beneficiado por uma situação de vida, né? Ele fosse beneficiado, não, ele não fosse prejudicado por uma situação da vida, né? Que foi perder o pai, assim, de forma repentina. Então, tudo isso fica mais fácil quando a gente conhece o aluno, quando a gente sabe da família, quando a gente está próximo. Então, se você tem essa condição de estar mais próximo, você tem essa disponibilidade de estar próximo do seu aluno, fique. Faça. Vai ser muito importante para ele, com certeza. Porque é assim que eles vão se sentir apoiados. E se eles não têm apoio em casa, mais ainda. O seu papel como professor, como educador, ganha um desempenho muito mais, ganha uma necessidade, uma atenção muito maior se ele não tem esse apoio em casa. E a gente sabe que tem família que não apoia, tem família que não está aí. Esses dias, aqui em Brasília, mostrou um trabalho que a Secretaria de Educação fez, que era o seguinte: eles começaram a contratar mães que trabalham, né, de filhos que estão matriculados na escola, para poder fazer uma busca ativa por alunos que não estão indo para a escola, para poder diminuir a evasão. Então, passou uma reportagem com uma das mães que faz esse trabalho, ela indo nas casas, e ela falava que a maior dificuldade não era necessariamente o aluno, nem chegar ao aluno, era a família. Porque quando ela começava a questionar a família de um aluno de 12 anos, 13 anos, o porquê que não estava indo para a escola, a família simplesmente dizia assim, isso aí é com ele, deslegitimando inclusive a sua autoridade em relação a esse aluno e a essa criança de 12, 13 anos. Então, assim, as próprias mães que estavam fazendo esse trabalho começaram a verificar que, na verdade,
O maior problema estava na família, porque se a família estivesse apoiando que esse aluno voltasse para a escola, ou que mesmo que por algum motivo não pudesse, que por conta da pandemia ele ainda ia precisar ficar no remoto e por aí vai, mas assim, mas que tivesse efetivamente acompanhando as suas atividades, a evasão não aconteceria. E não é o que a gente vê, na verdade, à medida que a família começa a deixar de prestar atenção nesse tipo de coisa, é o que acontece. E aí tem uma coisa que vai muito em relação, talvez, que influencia, mas não é determinística, como é que eu vou te dizer? A escolaridade dos pais. Então, os pais que têm escolaridades maiores, eles tendem a puxar os filhos para a escola. Aqueles que têm escolaridade menor, a tendência é que não puxem tanto, né? Então, assim, não, isso não é determinístico, tá, gente? Mas, assim, mas é um fato. Então, isso é importante. Então, porque o argumento que eles poderiam ter, aqueles que não têm, né, é que, ó, você vai poder ter uma situação diferente se você estudar mais. E aí, trazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, é isso que a gente está buscando de resultado, e principalmente envolver a psicopedagogia dentro da sala de aula para verificar como é que os professores estão trabalhando, apoiar os alunos que têm dificuldade e diminuir a evasão, tá bom? Bom, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente só pensar rapidinho, né? Ficar para a gente assim como um alerta assim para as próximas situações assim que a gente for passar, ficar como ficar pensando, a gente depois pensar de forma mais crítica, né? O quanto ter contato direto com os pais é fundamental para aumentar o desempenho escolar. Então, o que é que eu, professor, posso fazer? Eu, como gestor escolar, posso fazer para aumentar esse contato de forma genuína, de trazer mais os pais para perto? O que é que a gente pode fazer? Então, isso aí é importantíssimo, a gente pensar de forma mais crítica nesse tipo de situação, tá? Além de trazer os pais, eu preciso orientar para que eles conversem com seus filhos sobre a escola, que eles estejam presentes, que eles acompanhem. Porque se eles não comprarem a ideia e aí é o aluno por si só e a escola, isso aí dificulta e aumenta a reprovação, a evasão e repetência. Peraí que não está passando aqui o slide. Então, gente, os pais, eles precisam demonstrar algum interesse para saber como é que está. Bom, é extremamente importante que os pais, além de conversar, que eles também incentivem o filho a estudar. Isso daí é fundamental. Se eles não incentivarem, vai ter muita dificuldade em relação a isso. Então, é extremamente independente, desculpem, independente do tipo de atividade que eu faço, independente da minha escolaridade, independente de qualquer coisa, eu incentivar meu filho a estudar é extremamente importante. E isso aí a gente vai colher frutos assim grandes, né? Incentivar que os pais incentivarem os filhos a ter hábitos saudáveis, como acordar cedo, se alimentar de forma adequada, fazer atividade física, né? O tempo que fica, a família limitar o tempo do aluno no celular, em jogos de computador, porque assim é extremamente importante. Hoje a gente está passando por um processo que as crianças não querem mais brincar, né? Elas não querem mais brinquedo de Natal, elas querem eletrônicos, né? Então, isso daí a gente está tendo uma perda na infância, então é importante que a gente trabalhe nesse sentido, né? É incentivar o filho na leitura, e isso daí vale um parêntese bem grande. Como é que eu vou incentivar meu filho na leitura? Se eu não incentivo, se eu não leio, se o meu filho não me vê lendo, como é que eu faço isso? Como é que eu digo para ele ler se eu não leio nada? Então, essa é uma forma, inclusive, de te engajar nesse processo. Porque se você não tem um hábito de leitura, você fazer com que seu filho tenha, ou se você não tem hábitos saudáveis e você querer que seu filho tenha, é complexo. Então, isso daí vem para ajudar as famílias nesse aspecto. Então, vamos pensar um pouco isso. Se eu quero que meu filho leia, eu vou ler também.
E aí você pode começar por onde você quiser, por jornal, por livro, por revista, e aí depois passar para livros, livros curtos e depois ir aumentando. Às vezes faz um grupo para poder discutir alguma coisa em família. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente tem feito isso. A gente define um livro e aí a gente lê e depois a gente discute. Agora a gente está lendo A Terra Mágica, que é assim, A Montanha Mágica, desculpa, A Montanha Mágica, que é um livro enorme, 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 mas a gente vai chegar lá, a gente vai terminar. Esse ano ainda não, mas a gente vai terminar. Então, crie estratégias para você trabalhar isso com o seu filho. Você não só incentivar, mas você também precisa ler, tá? E a outra coisa que é você mostrar como pai a importância de estabelecer uma rotina de estudo, né? Porque isso é fundamental. Ele tem um horário, para o horário que ele vai levantar, que ele vai para a escola, que ele vai fazer as refeições, mas que ele também precisa estudar e não estudar só na véspera da prova, né? Manter um processo sistemático de estudo, porque isso só tem benefícios para ele, tá? Bom, gente, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês como indicação. É um vídeo que eu queria ter passado, mas assim, não dá tempo. E eu não pedi autorização da BIC. É um vídeo que a BIC lançou em 2015 e foi um vídeo assim que me chamou muita atenção no momento que eu assisti, porque ele falava justamente sobre a participação dos pais e dos filhos nesse movimento de estudo, né? No estudo dos seus filhos, o quanto os pais é, apoiam seus filhos. Então, eu deixei o link aí, vocês conseguem achar isso rapidinho aí no YouTube. A BIC proporcionou que os pais fizessem a mesma prova que os filhos iam fazer. E aí, nos melhores resultados, nos resultados mais altos, estava o segredo, que eram as famílias que tinham acompanhado o estudo dos seus filhos. E as notas muito parecidas, assim, dos pais e dos filhos, porque eles estudaram junto com as crianças e entenderam a importância desse processo. Esses já sabiam, né? Mas eu acho que ficou uma lição para quem estava de fora disso. A importância da gente estudar com os nossos filhos. E tem cada relato assim realmente muito bonito. Vale a pena assistir, tá bom? Bom, essa daqui foi alguma das referências que eu utilizei para poder montar esse momento da gente aqui, tá? E agora eu agradeço a vocês pelo tempo e pela paciência. Eu espero que seja útil para alguém, né? Mas para mim foi super prazeroso estar aqui nesse momento, tá? Obrigado e tchau, tchau.